Depois de mais de um ano de uso, quase 45 mil quilômetros rodados, muito falatório e até alguns perrengues com essa belezinha aqui, eu tô aqui para falar sobre o meu Dolphin Mini como um experiente dono de carro elétrico. E aí, será que vale a pena ou não ter investido num carro desse com um ano já de uso? Quantas coisas eu já passei, o que realmente aconteceu e será que isso aqui é um bom veículo para você? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre tudo que passou comigo aí, galera, com o meu Dolphin Mini, que eu sou Zigfield, né? Para quem não conhece, eu já crio conteúdo aí na internet faz um tempo, né? Tô gravando aqui na rua, né, com o meu carrinho aí, galera, e se tiver algum barulho, alguma coisa, é até parte do vídeo para vocês entenderem um pouco mais sobre o Dolphin Mini. Mas, de qualquer forma, vamos falar um pouco mais sobre esse carro aí, como realmente é ter um carro desse no dia a dia. Quanto que eu gastei, quanto que eu investi, até batidas, porque já bateram em mim, né, troca de pneu e tudo mais, galera, tem muita coisa aí que eu fiz com esse carro, e até se realmente esse carro é ou não para você, porque eu acredito que carro elétrico, galera, tem a sua proposta, e realmente não é um carro para todo mundo, e vocês vão entender o porquê. Então, vamos lá falar sobre esse meninão aqui. Então, até aproveitando, né, para dizer que o Dolphin Mini, galera, é realmente um sucesso aí de vendas, né? Para quem não sabe, o Dolphin Mini é um dos carros mais vendidos, e não só o carro elétrico mais vendido. Em fevereiro aqui de 2026, ele foi o carro mais vendido, superando até o Tera, que é os carros aí que foi considerado como um grande sucesso de vendas. Então esse carrinho aqui conseguiu, mesmo sendo elétrico, superar carros a combustão na venda. E o que realmente faz ele ter tanto sucesso? Por que tanta gente comprou esse carro? Será que a galera tá comprando uma bomba, levando um problema e uma dor de cabeça para casa? Vamos ver, né? Eu vou explicar um pouco aqui da minha experiência, mas eu já digo, galera, que sim, para mim valeu muito a pena. Eu sou muito fã de carros elétricos e eu gosto muito de tecnologia. E esse carrinho aqui, mesmo sendo de entrada na BYD, é um dos que mais tem tecnologia dos carros hoje, né? Ou seja, eu vou começar falando sobre por que eu realmente comprei o Dolphin Mini. Disse, eu gosto muito de tecnologia e, galera, eu já tive vários carros, né? Então, comecei tendo um Honda Civic e depois eu tive uma Pajero TR4, que foi o carro que eu troquei por esse daqui, e muita coisa mudou, né, nessa minha aquisição, né, de um carro a combustão alto, Jeep, para um carro elétrico, né, vocês até já devem saber que eu fui atrás de trocar por causa da economia, né, TR4 gastava demais. Mas, de qualquer forma, eu queria ter um carro tecnológico, queria ter um carro com certeza mais moderno, mas eu queria também ter um carro politicamente correto, ou pelo menos que não polua como a grande maioria. Eu gosto dessa questão, eu acho muito legal ter um carro que não polui como os outros, né? Claro que existem N conversas sobre isso, mas esse carrinho aqui não emite CO2, então isso já é uma vantagem, principalmente por causa do nosso país, que a gente tem hidrelétrica somado com ele, até entre outras questões que a gente vai falar também. Mas, com certeza, o consumo foi o que me pegou. O bolso é o que me fez comprar esse cara. E muita gente fala, mas se você tiver problema, e se você depois na revenda... Calma, a gente vai falar disso, porque o que a gente tem que fazer primeiro é falar o que realmente esse carro tem de bom. Como vocês podem ver, ele é um carro pequeno, mas galera, o tamanho aqui de fora é sim uma vantagem que esse carro tem. Ele pode ser pequeno aqui fora, chamado de compacto, mas lá dentro é outra coisa. A grande questão é que esse carro entra em qualquer lugar, muito fácil de manobrar, e isso é realmente uma vantagem muito grande, principalmente aqui para São Paulo. Mas eu acho ele baixo. É baixo, ele não é baixo de verdade, né? Eu comparei ele com outros carros e ele tem a altura meio que normal. Só que como todo mundo sabe que as baterias ficam aqui embaixo, ele tem, acredito que um naco aqui embaixo, galera, que é o sistema de bateria que deixa essa região dele ali um pouco mais perto do solo e faz com que ele arranhe direto em lombadas, tá? Além dele ter essa roda de 16, só que, olha o detalhe, 16, porém, a grossura aqui, né, o tipo aqui do pneu, ele é baixo. Então, como eu disse, ele deixa o carro baixo. E se você for trocar isso, a BYD já disse que você pode perder garantia. E, galera, sério, o pneu com esse carro é um negócio que, mano, você tem que tomar muito cuidado. Olha eu ali, né, vocês podem ver, meus pequenos acidentes aí que eu tive, né, dei uma ralada, porque ele é pequeno, então ele pega em um monte de lugar se você, né, errar na mão, como eu errei, né? Mas enfim, vocês acreditam que se você tiver com o pneu careca ou desalinhado, ele faz menos autonomia? Eu fiquei com o pneu careca aí por um tempo e realmente a autonomia mudou. Então, quando eu comprei dois pneus e eu comprei da mesma marca do carro, que é a Ling Long, achei fácil, de boa,
Até o preço foi tipo uma média de uns R$ 500 cada um, então troquei os dois da frente, fiz o balanceamento, R$ 1.000 de gasto e o carro voltou a ter um consumo melhor, né, um desempenhozinho melhor. Coisa de 10, 20 km aí finais, digamos assim, né? Mas eu acho que isso já muda bastante coisa, principalmente pro tipo de uso de cada pessoa, né? Mas enfim, a aparência do carro, pra mim, é sensacional. Eu acho esse carro bonito, galera, de verdade. E isso também me chamou a atenção e fez eu querer também ter ele, tá? Mas vamos abrir ele aqui e depois a gente fala um pouquinho mais, ó. Colocando até a traseira, que é linda demais, começando até pelo porta-mala, que é uma das maiores reclamações da galera, que ele é pequeno, acho que 230 litros, 240, sei lá. É pequeno, galera, mas é suficiente. Já fiz várias viagens, né, com família, criança, mala, né, até fazendo Uber, peguei malas gigantes aí, botei 2 malas grandes aqui, funciona. Eu acho que isso tá de boa, tá? Não é dos maiores porta-malas, mas não é dos menores também, né? Então, uma coisa que pega muito nesse carro, além dessa aparência de fora, é a aparência de dentro, mano. Galera, vamos entrar aqui atrás e já mostrar pra vocês também um pouco do interior, que, mano, me pega demais, né? Essa é a versão 5 lugares, tá? Eu troquei os tapetes, porque como eu faço aplicativo aí, a galera tava destruindo o meu tapetinho, né? Ó, na verdade, meu banco aqui, galera, tá bem pra trás, porque eu tava gravando, mas ó, eu tenho mais de 1,80 m, né? 1,83 m, e mesmo com o banco bem pra trás, né? O banco da frente tá bem pra trás, eu tô sentado aqui de boa. E cara, que interior, sério. Galera, esse carro é muito confortável mesmo. Os bancos aqui de trás, todo mundo que entra no Uber, né, ou amigos, todo mundo que vem nesse carro, mano, fala a mesma coisa. Que carrinho confortável. Mano, você senta aqui, você vê, mano, que ele é bem feito. Ele tem algumas coisas aqui que encaixam muito bem nas costas, tem esses encostos de cabeça tanto para as três, né, 3 passageiros, e aí assim, né, como vocês podem ver, eu não sou um cara pequeno, né, se colocar 3 caras do meu tamanho aqui atrás, vai ficar apertado. Mas galera, se você, sabe, se posicionar, ó, bem aqui assim, né, deixar o espaço certinho, mano, cabe as 3 pessoas de boa, dá pra viajar, não é um negócio, ai, que carro compacto, apertado, não. Ele, cara, por dentro, galera, sério, ele não parece ser um compacto. Ele é muito grande, sério, é muito grande mesmo para um carro da tal categoria dos compactos. Mas como vocês podem ver, ele deixa a desejar em algumas coisas aqui atrás, nada em acabamento, né? O acabamento dele é perfeito, que ele tem esse pano aqui, isso aqui parece um pano, e o plástico dele é um plástico premium. Mano, olha essas maçanetas que da hora, é muito legal. Mas aqui atrás não tem saída de ar-condicionado, só um lugar para colocar treco aqui assim. E eu, galera, meti aqui um tablet, vou até mostrar para vocês, ó, serve pra galera jogar ou assistir coisas aqui, porque, né, no Uber eu acabo tentando melhorar minha notinha, né? Tenho até um controlinho aqui, ó, funcional, cara. Ele tá aqui quente pra caramba, eu vou até ligar o carro apertando o botão aqui, ó, que é uma das coisas que eu gosto muito. Esse carro tem essa chave de proximidade, galera, que eu vou mostrar pra vocês mais os detalhes dela. Mas, mano, apertou e segurou, já liga ali, né, o carro, e aí o ar-condicionado vai ligar pra eu poder mostrar aqui dentro a brincadeira, né? Muita gente vem e fala assim, ah, mas essa telinha faz parte do carro, já veio com ele? Eu falo, não, eu que coloquei, eu só botei um tabletzinho, galera, realmente para aumentar aquela minha notinha no Uber e tal, mas, mano, já é um negócio que pega muito a galera, né, dentro do carro, que já tem um monte de tecnologia, eu colocando ainda mais, né? Sem contar que, além de eu colocar a telinha, comprei esse negocinho, botei um tabletzinho velho que meus filhos não usavam mais, né? Ele não tem luz atrás, então eu comprei aquela luzinha, R$ 10, ela pendura, sai, dá pra eu usar em qualquer lugar, mano, tranquilo, apertou, é isso, né? Vamos lá, ó, olha os caras passando, fazendo mó barulheira, galera, aqui do lado, e é outra coisa que eu falo pra vocês que esse carro faz de excelente, é abafar o volume lá de fora, mas eu vou falar mais disso ali daqui a pouco, né? Se liga aqui na fronteira, ó o barulho lá de fora, e chega barulho lá de fora. Cê é louco, galera. Bom, aqui na frente, mano, ó, eu até tinha colocado o banco, deixa eu ver. Não tava tudo pra trás, né? E ele é todo elétrico, pra cima, pra baixo, tudo, né? Faz tudo. Então, olha isso aqui, cara. Que interior maravilhoso. E mesmo depois de um ano de uso, os bancos estão tudo de boa. Até o banco lá atrás, ó, que a galera mais usa também, tá tranquilo, né? Mas essa fronteira, com esse painel e tudo mais, galera, pra mim é muito legal. Que carro da hora.
Aqui a gente já tem um monte de coisa e eu, galera, já fiz um vídeo explicando aí todas as tecnologias que o carro tem. Se você quiser ver em mais detalhes, você pode ver no outro vídeo, mas aqui eu vou só passar rapidinho falando de algumas das coisas que tem. Vamos diminuir aqui o ar. Esse carro no uso do dia a dia é maravilhoso porque, além de toda essa beleza, com certeza o conforto. Sério, é muito confortável. Mano, eu virei fã do carro, assim, de carteirinha, porque dá pra morar aqui dentro. O ar-condicionado dele é tão gostoso, galera, que eu não tenho ar-condicionado em casa, tá calor, eu venho pra cá, mano, eu fico aqui, ó, dá pra assistir coisa aqui, dá pra jogar, dá pra fazer tudo, dá pra viver dentro desse carro. Então tá quente em casa, eu venho pra cá, ligo o ar-condicionado, que é mais barato do que o ventilador ficar rodando lá dentro, né? Se tiver até frio, eu deixo o ar-condicionado quente e vou viver aqui dentro. Mano, esses bancos são tão confortáveis que é melhor do que eu ficar na minha cadeira gamer ou no meu sofá, mano. Eu tô fã do carro, tô apaixonado. Deve ser por isso que eu não vejo problemas, mas sim, tem problemas, né? Calma. Realmente, galera, esse conforto de banco e até o barulho lá de fora, abafar o volume, faz com que você tenha um dia a dia de dirigir, principalmente numa cidade como São Paulo, muito mais confortável. O conforto tá até nisso, o barulho que os outros carros lá fazem, as outras pessoas falando, tudo, mano, ó, um carro passa, você não escuta barulho, galera, ó. Passou do lado, moleque, não dá pra ouvir, mano, então é realmente confortável estar aqui dentro. A soma de bancos com esse abafamento acústico que ao mesmo tempo, galera, já serve para falar, por exemplo, né, do som integrado que o carro tem. Não dá para mostrar para vocês como o som do carro é ou não, né? Mas detalhe, tá conectado aqui meu Android Auto, os dois celulares conectam via Bluetooth aqui, né, via ar, e galera, você pode usar tranquilamente, né, o negócio, olha aqui, ó. O som dele também é bom, cara. Eu acho que não dá pra vocês ouvir. Bom, pode não ser um dos sons mais altos que tem, galera, mas a questão é que quando você tá com tudo fechado, o volume aqui dentro fica perfeito. Essa soma de tecnologia, tudo que o carro tem, como o próprio Android Auto sem fio, aqui é um carregador de indução, galera, isso também deixa tudo muito mais prático, é menos fio, é menos coisa, mas eu tenho aqui um fio, né, um carregador que ele é até USB-C, tem o carregador de iPhone com cabo grande para chegar lá atrás, para quando, né, até os passageiros precisar, amigos, né, eu boto um segundo celular aqui, porque eu ando com dois, né, para facilitar minha vida aqui no trabalho, né, então eu tenho um cabinho, eu até coloquei aqui um daqueles extensores, né, de conexões para ligar a câmera, né, porque eu botei uma câmerazinha, porque por mais que ele tenha 1 milhão de câmera aqui, as câmeras dele não grava, isso é um pouco triste, né, se apertar aqui o botão, ele vai trazer esse 1 milhão de câmera, e galera, essas câmeras são uma das melhores coisas que esse carro tem também, tá, porque cada uma dessas câmeras, uma é para frente, a outra é para trás, para o lado, para o outro. As câmeras que eu mais uso são essas na hora de estacionar. Vocês vão ver uns detalhezinhos aí eu estacionando. Mas para ligar aqui meu tablet, para carregar a lampadinha, para manter tudo, eu coloquei um pouquinho mais de saídas USB, que ele só tem basicamente duas. Uma tipo C e uma USB normal, né? Basicamente é isso. O dia a dia desse carro, galera, ele é maravilhoso porque conforme você tá ali dirigindo, você vai apertar esse botão, ó. A câmera vai ou volta, né, para onde você estava em segundos. É muito bom. Ah, eu vou cair no buraco. Você aperta aqui para saber onde o buraco tá. Tem a câmera que mostra embaixo para saber realmente se você tá caindo ou não, né? Essas câmeras laterais para você estacionar. Meu, dá para girar a telinha, coisa que eu quase não uso, né? E até o próprio Hi BYD. Estou aqui. Gire a tela. Ok. Girando a tela. O assistente de voz eu uso mais, galera, para coisas bobinhas, como saber o clima do tempo e tal. E eu achava que o assistente ele seria um pouco melhor. Ele não é como eu gostaria que fosse, né? Mas serve para algumas coisas, né? Parece que tem carro da BYD que abre e fecha o vidro. Então ele é útil, principalmente para mim, mexer no ar-condicionado quando eu não quero apertar botão. Eu falo aqui, ele já seta do jeito que eu quero e é muito mais rápido, muito mais simples. Então, se na somatória o carro, galera, tem muita tecnologia. O principal é, por exemplo, o piloto automático, que eu uso muito. Chegou em 40, você aperta o 7, ele vai manter ali a velocidade que você colocou. Com esse botão aqui, apertando para cima, você vai aumentando a velocidade até o limite do carro, ou diminuindo. Dá até para frear no dedo. Mano, você pilota o carro como se estivesse num videogame, de verdade. É muito legal, é muito prático. Isso aqui é uma das coisas que eu mais uso. E até aqui o botão Restore,
eu tô a 90 por hora, eu tenho que frear e abaixei lá para 60, 50, 40, o que for. Quando eu aperto o Restore, ele acelera sozinho até o 90 que tava, fazendo o carro quase ter uma direção autônoma. Autônoma de pobre, né? Não é pobre, né? Porque 100 mil não é barato, né? 120 em questão não é barato, né? Mas enfim, aqui nós temos todo um controle de multimídia e algumas outras coisas muito legais que esse carro tem, como, por exemplo, aquele medidor ali, galera, que hoje até atualizou a tela, e a gente tem aqui essa medição da calibragem dos pneus, né? E isso, cara, eu já passei por um perrengue grande, isso me salvou de um jeito, mano, maravilhoso. Por quê? Eu descobri que meu pneu tava murchando aos poucos, né? E conforme ele tava murchando, eu já vi que eu tinha que voltar para casa. Então, rapidinho eu falei, mano, meu pneu vai murchar, eu vou ficar na rua. Então, em vez de eu continuar fazendo Uber como eu tava, eu fui voltando para casa. Isso me salvou, cara. É muito legal. E ele, conforme ele abaixa para um nível aqui, que nem ele tá aqui, ele dá esse sinal, faz até barulho e tal. Então, foi muito legal isso. A tela dele, né? Essa multimídia, ela é Android. Ela tem muita coisa legal, como eu disse, o próprio Android Auto, mas ela poderia dar mais liberdade para o usuário. Então, ela é bloqueada. Mas se você desbloquear, você tem um tablet aqui, que eu já vi os caras instalar até jogo, né, deixar o jogo rodando de um lado, o YouTube do outro, o GPS, mano, vira uma loucura, dá pra você fazer o que você quiser, mas eu não mexo nisso porque, além do medo também de perder garantia, tem coisas que eu não uso, eu uso o meu celular mesmo, tá de boa, né. O kit que o carro já tem, eu acho que já é mais do que suficiente, né, por exemplo, o auto-holding, galera, que é uma das coisas que eu mais gosto, que é aquele bagulho que é assim, você chega no lugar, freou até o final, o carro liga o auto-hold, você pode tirar o seu pé e deixar o carro ali parado. O trânsito andou, você dá um toque no acelerador, o carro sai andando de novo. Então você não precisa ficar o tempo inteiro com o pé em freio, por exemplo. Mesmo sendo um carro automático, ele é um carro automático muito inteligente e deixa cada vez mais confortável, né? Se eu apertar aqui, ó, até para mostrar para vocês, ó, como eu disse, tá aí, ó, quase 45 mil km rodados, tá? E não para por aí, né? Ó, o carro tá ligado, vamos descer e eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, não deu pra ouvir, galera, mas ela tá falando, verifique se a chave está dentro do veículo. Aperta aqui e segura. Pum, né? O carro desliga, certo? Ele tem umas funções legais aqui que eu também acho útil. Essa de ligar e desligar com a chave é maravilhosa, mas se você apertar aqui o de abrir e segurar, galera, com o carro desligado, ele abre os 4 vidros do carro. Com a mesma coisa, se você apertar e segurar, né? Ele fecha os 4 vidros, né? Se eu soltar antes, ó, fechou. Maravilha, né? Mas isso também é feito com o aplicativo, né? Que é outra parada que poderia até parecer besteira, galera, mas, mano, não é, cara. Isso aqui você controla muito bem o carro, né? Pra saber, tá vendo ali, ó, o tempo que vai demorar pra carregar, né? Se as portas estão ou não estão fechadas, a pressão do pneu. Ele dá a notificação ali, ó, falando que o pneu não tá do jeito correto, né? Ele mostra tudo aqui, ó. Legal isso. E uma coisa que é, assim, pra mim, mano, valioso, cara, nisso aqui, como o carro tem internet dele, ó, posição do veículo. Ele mostra, tá vendo? Né, onde o veículo tá. E eu posso fazer algumas coisas com ele com o aplicativo, cara, ó. Botar minha senha. Tá vendo? Ah, perdi o carro, luz de advertência, sei lá. Tá, poxa. Meu Deus, eu apertei pra buzinar. Para. Parou. Caramba, é muito alto o barulho, cara. Então, assim, você pode controlar o carro de longe, galera. Abrir e fechar a porta, né? Ó, tranquei, certo? Ele até já ativou a ventoinha. E detalhe, você pode ligar o ar-condicionado de longe. Então, você tá na praia. Aí você... o carro tá lá no sol, sei lá o que. Você vai, programa ele aqui. Ele liga, já fica ali pelo menos uns, se eu não me engano, 10 minutos já gelando o carro e tal. Mano, sério, é muito legal. Eu controlar de longe, ficar de olho no carro, galera, isso aqui em São Paulo é valioso demais. E não tem assinatura, nada. Mano, qual carro tem um negócio desse aqui? Fala pra mim. Ô, Dolfinzinho. E até voltando pra dentro do carro aqui, ó, pra ligar ele no normal, você tem que pisar no freio e apertar o start, aí ele liga, tá? Quando, né, a gente não usa esses botões. Mas, galera, vocês acreditam que eu quase não aperto o start? É sempre no botão. Eu tô, mesmo na minha garagem, eu vou entrar, vou sair, eu aperto o botão, ligo e saio aí andando, né? Posso dizer de verdade desse carro, galera, de todas essas coisas que ele tem, acho que muito carro
top por aí, vai ter essa maioria das coisas, mas já começa por aí. Qualquer carro, até automático, para ter tudo isso, galera, o preço vai estar muito alto. E esse carro custa R$120 mil, 118, 19, por aí. Qualquer carro automático é mais de 100 pau. Então, se você pegar qualquer outro carro automático e comparar com esse aqui tem muito mais vantagem. Então, como eu já queria um carro zero, mano, esse carro tendo tudo que ele tem, já era mais vantagem por si só. Mas ele ainda tem a questão de ser um carro elétrico, que ainda dá mais vantagem, ao meu ver, em cima de qualquer outro carro. Isso aqui pra mim é o futuro, e vocês vão entender. Eu até tirei o microfone, galera, mas aqui vocês podem ver, né, que eu consigo claramente, isso é bem errado, tá? Não pode, né, mas ficar filmando enquanto a gente dirige. Mas assim, né, carro todo automático, bem facinho de dirigir, ó, tá até acusando ali que o meu pneu tá murcho, né, mas enfim, dá pra rodar assim de boa, ele só tá meio murcho. Então vocês veem aqui, ó, o carro tem um desempenho muito bom, né, na estrada, né, ó, vou dar uma aceleradinha, ó, barulho zero, isso é muito bom, barulho lá de fora é zero também, se não é zero, né, dá pra ouvir o barulho, a polícia, deixa eu abaixar aqui meu celular, ó, eles nem olharam pra mim, passaram ali tranquilo, porque meus vídeos também é bem escuro, né, mas é realmente um carro muito gostoso de dirigir, sério, quem dirige esse carro entende. Talvez em vídeos você não consiga sentir de verdade o quão esse carro é legal, macio, né? A gente passa em buraco, você quase não sente. Aqui, essa rua é toda torta, toda arrebentada, aqui vai tremer, ó. Mas ainda assim dá pra sentir que ele é muito gostoso de rodar. É muito legal, galera, sério. É um carro, assim, excelente. Super forte e super desenvolto, né? Ele é muito desenvolto, sabe? E todo esse desempenho também na hora de dirigir, acho que deixa as coisas mais confortáveis ainda, sabe? É parte do conforto, é ele ser levinho, né? Essa direção bem molinha, até o volante é gostoso de pegar lá, ele, claramente. Mas realmente é um carro muito legal e é até divertido de dirigir, né? Então, na maioria das vezes, quando a gente vai manobrar, eu vou mostrar pra vocês eu manobrando bem rapidinho, pra vocês verem como é rápido, fácil e prático. Mesmo em ruas super apertadas, ele vai que vai, cara. É muito legal. Opa, olha o outro ali, ó. Olha o nosso irmão branco, será que é meu tio ou não? Não, acho que não. Eita, que eu caí num buracão aqui, tá vendo? Filmando errado. Galera, isso aqui é terrível pra eu mostrar, tá? Eu manobrando, né? Eu vou manobrar e botar lá dentro de casa. Ó, eu vou ter que fazer com uma mão aqui, tá? E aí, mano, ó, eu olho os espelhos, tá? Mas normalmente, cara, a câmera já resolve tudo, ó. Estão vendo coisa linda? Ó, vou mostrar aqui bonitinho, né? Enquanto eu vou entrando. Além do sensor, né, de ré também, que ele tem um sensor meio lateral, né? Ele pega bem lateral ali e ele mostra quantos centímetros a gente tá das paradas, né? Só faltou ter na frente, mas aí o outro Dolphin lá tem, né? Ó. Galera, de verdade, ó. Olha isso aqui, ó. Vocês vão ver, eu vou mostrar ainda como é que fica lá fora, né? Beleza, tá estacionado, certo? Vamos ver, ó. Espação, né? Tranquilo. Nossa, mano, é muito top isso aqui. Sendo um carro elétrico, o que a gente já pode dizer é que com certeza o principal é o consumo. Galera, eu gastava em média com a minha Pajero, com vários trabalhos que eu fazia, até já fiz trabalho de ir todo dia para um trabalho lá, que eu gastei uma média de R$3.000 de combustível num mês. A média de Uber, né, principalmente aqui em São Paulo, meu pai, meu primo, todo mundo falava que gastava uma média de 100 a R$150 por dia, dependendo do carro. Então um carro automático do meu primo era 150 e meu pai com um carro manual 120, 130 por dia. Isso vezes 20 ou 22 já vai passar de R$1.500 aí por mês. E eu com esse carro aqui, galera, já fui daqui de Carapicuíba, Barra Osasco, para Praia Grande, Santos, e voltei, além de rodar lá por uns 2, 3 dias, mas eu saí daqui com 100%. Fui para lá, rodei e voltei, cheguei em casa com 26, 27% ainda de bateria, e também fiz o teste rodando por uma semana, eu rodei uma semana inteira, levando criança na escola,
indo passear, fazendo coisas normais aqui onde eu moro, dando no natural aqui, né, galera, com a vida padrãozinha. Eu rodei por uma semana com o carro até eu ter que carregar de novo. E agora rodando como Uber, eu carrego ele, bem dizer, todo dia depois de rodar 200 km, sendo que a autonomia dele, que ele diz fazer com 100%, é de 380 km, mas na média ele faz 300. Dependendo do seu pé você pode fazer mais, dependendo de onde você está rodando também, mas muita gente faz menos, em cerca de 250, 260. Eu também até acabo rodando isso, né, no normal, principalmente porque o ar-condicionado tá ligado. Tem gente que fala que não dá diferença, mas eu vi que a gente perde de 10 a 20 km de autonomia quando você tá com o ar-condicionado ligado, mas é assim que entra realmente a questão. O carro é realmente muito bom e vale muito a pena para quem usa muito o carro. Para o uso do dia a dia, galera, eu acho que qualquer carro seria carro. Eu nem acho que vale a pena pagar tão caro em carro e até comprar carro zero. Eu não compraria carro 0 km hoje, porque a gente está pagando um valor muito exorbitante em algo que vai desvalorizar muito rápido. A maioria dos carros elétricos super caros desvaloriza mais ainda, coisa que o Dolphin Mini está super na vantagem, porque até a desvalorização dele está muito baixa. Eu comprei ele pagando 120 e a FIP dele estava 105 ali quando eu comprei. E agora ela continua entre 104 e 700. Então a desvalorização de carro elétrico em valor baixo ela é menor, mas com certeza do Dolphin Mini é menor ainda. Porque tá todo mundo atrás desse carro, galera. Ele é realmente muito bom. Meu consumo real para rodar por dia 200 e poucos quilômetros gira em torno de R$20 por dia, carregando na minha casa. O carregamento em casa, galera, ele pode variar, porque tem lugares que a energia elétrica é mais caro. Então, aqui onde eu tô, eu gasto uma média de R$20, às vezes menos, às vezes mais, porque tem dia que eu volto para casa com mais bateria, então eu tenho que carregar menos. Às vezes eu volto quase zerado, tenho que carregar mais. Então, na média, a minha conta aumentou R$500 aí, R$400 por mês, além do que eu já pagava. Comparado ao meu gasto de R$3.000, de R$2.000, de R$1.500, galera, é nada pagar 500 conto. Sendo que você ainda pode zerar isso com placas solares, né? Então o cara pode simplesmente não ter custo para andar com o seu carro. Sério, basicamente qualquer corridinha que eu faço de Uber eu já paguei todas as outras viagens que eu vou fazer. E eu até pretendo fazer um vídeo melhor falando sobre como é ser Uber com esse carro aqui, em um ano sendo Uber já, tá? Mas essa economia no consumo é o que faz, por exemplo, eu pagar o carro. Ou seja, se eu fosse comprar um outro carro zero que eu tava de olho, até o que fosse entregar tudo o que eu queria, é mais de R$140 mil. A parcela dele ia ficar mais caro, mas mesmo se eu conseguisse um carro de R$120 mil mais ou menos, eu teria essa mesma questão. Eu dei o meu outro carro que saiu por uns 40, eu pago 60 parcelas de 2.200 e poucos reais aí por mês. Colocando também uns 100 e pouco ali de seguro, não é o seguro completo, tá? Ele serve mais para furto e roubo ou perda total do carro, porque colisão, galera, de verdade, eu tive carro a minha vida inteira e muita gente fala que as peças do BYD é super caro. Eu vou até mostrar para vocês ali a batida que eu tive. Ai, caramba. Que foi aqui na minha traseira, né? Lá ele, é claro. O cara veio e bateu aqui, ó, como vocês podem ver, tá vendo? Arranhou, né, toda essa parte aqui traseira, né, ó, aqui, e quebrou esse espelhinho refletor aqui, sei lá, tudo arranhado, tudo ferrado. Isso aqui, galera, foi o pior, que é o para-choque que quebrou mesmo esses encaixes. Talvez daria para tentar encaixar, mas está quebrado. Essa carenagem soltou e eu consegui pôr de volta, né, com a mão. Mas esse é o lance desses carros, né? Por que eu não pago o seguro completo? Todo mundo fala, mano, se alguém bater nesse carro, você vai gastar uma fortuna para arrumar. Isso é verdade. Se eu fosse comprar as peças na BYD, que é extremamente caro, mas galera, todos os meus outros carros, quando eu bati não, né? Quando bateram em mim e quebrou, eu não comprei outro para-choque. Eu levei no mano que recupera para-choque e mandei, falei, mano, coloca a massa, dá o seu jeito aí, faz o negócio acontecer. Eu não vou comprar um para-choque novo, que é extremamente caro, né? Então, qualquer questão que realmente acontecer nesse carro, se não for uma batida a nível muito alto, mano, você vai conseguir resolver ele do mesmo jeito que a gente resolve qualquer outro carro, né? E aí entra também a questão da bateria. Muita gente fala assim, mano, mas a bateria desse carro, se quebrar, é o preço de outro carro. E sim, galera, a bateria do Dolphin normal, falaram que está em média R$60 mil. Já do Dolphin Mini deve ser um pouco mais barato, mas não deve fugir muito disso, né? A grande questão é que a BYD, ela dá pra gente aí 6 anos de garantia do carro e 8 da bateria. Então, para qualquer situação que a bateria der problema sozinha, quem vai resolver é a BYD. Agora, se eu sofrer um acidente a ponto de
A bateria, que é lá embaixo, toda protegida, ter problema, significa que eu me envolvi num acidente, galera, que teria destruído qualquer carro, tá ligado? Um carro aí de 140, 120 mil reais, que você bater a ponto de um negócio desse ali ir pro saco, é a mesma coisa que um carro novo hoje, um carro a combustão, estourar todo o motor. O que você vai fazer se você bater e seu motor for pro saco? Né? A galera não faz essa pergunta pra galera que tem carro a combustão, mas faz essa pergunta sobre a bateria, que é realmente o coração do carro, para carro elétrico. E não é exatamente assim que funciona, né? Eu acredito que qualquer carro, galera, tem vantagens e desvantagens e teria um problema grave se entrar numa batida que, mano, quebrasse um negócio desse nível, né? Mas enfim, o consumo com certeza é uma das maiores vantagens. Mas não só isso, galera. Outra parte sobre carregar o carro que traz muito conforto é na nossa casa. Por que carregar? Muita gente fala assim, porque o carro elétrico precisa carregar por horas, né? E esse tempo numa viagem vai atrapalhar tudo. Sim e não. Eu, por exemplo, já viajei com meu carro, fiz 300 km em uma viagem, tive que carregar fora. Os carregamentos dele chegam até, assim, em postos, eletropostos, galera, até, sei lá, 100, 200 reais, dependendo da velocidade do lugar que você tá. Mas em casa, como eu disse, é super barato. E tem lugares que você carrega o carro em 40 minutos. É super rápido para carregar. E ele carrega inteiro e não tem problema. Já carreguei, já vi vários vídeos aí da galera falando que carrega o carro em 40 minutos e tá de boa. Mas para uma viagem longa, com certeza você teria que adicionar esse tempo de recarga para sua viagem. Mano, o cara não vai morrer se parar 40 minutos para carregar o carro. Mas nem todo lugar ainda tem a infraestrutura de carregamento rápido. Mas, na maioria das vezes você vai ter carregadores igual esse meu aqui. Na verdade, olha só. Eu tinha aqui na minha parede a minha wallbox. E nessa caixa tinha um monte de outras coisas em volta aqui para proteger ela, mas a minha wallbox queimou por causa de outro detalhe, e a galera fala que a wallbox da BYD queima. Galera, isso me ferrou muito, porque eu estou usando, eu tive até que me adaptar aqui uma ligaçãozinha normal para o meu carregador portátil, que eles também tinham me dado. Esse carregador leva de 10 a 12 horas para carregar meu carro inteiro, é terrível. Mas eu digo que um carregamento do carro dura um piscar de olhos, porque eu boto o carro aqui na garagem e vou dormir, quando eu acordo ele está pronto, né? Então, depende do seu uso. Então não é a pior coisa do mundo, mesmo num caso desse, porque vai dessa questão, né? Você vai ter que usar o carro que horas? Mesmo que eu carregue ele 50%, galera, 50% vai rodar 150 km, dá para fazer muita coisa. Então não precisa ter real esse problema ou ficar carregando o carro inteiro. Você vai carregar o quanto você precisa. Mas como eu disse, o conforto de carregar seu carro na sua própria casa, galera, não tem preço. Faz um ano que eu não passo em posto de gasolina. Mano, eu chego na minha casa, boto o meu carro para carregar, no outro dia ele tá pronto. Até já teve dia, se acabar a energia. Já acabou a energia, ele carregou metade, eu usei do mesmo jeito. É isso, tá ligado? É só se eu ficasse dias sem energia, aí eu ia ter que sair e carregar fora, né? Mas, de resto, cara, eu chego em casa, boto o meu carrinho para carregar, no outro dia ele tá pronto, eu saio, é muita tranquilidade. E vocês viram que lá no painel tá acusando que o pneu tá murcho. Olha só que detalhe. Galera, eu não vou em posto de gasolina nem pra encher o pneu. Vocês viram que tá 32 ali? Moleque, eu comprei até uma bomba pra encher em casa. Moleque, eu não vou mais em posto de gasolina não. Minha vida aqui é outra, galera. É conforto puro. É um carro autônomo, tá ligado? Você faz tudo sozinho, mano. Pelo amor de Deus. Mexendo, ó. 22 8, até sumiu o alarme ali, galera, porque ele já saiu do probleminha, né? Aperta aqui, cadê? Olha lá. 2, 4, 1. Ó, até já vou aproveitar e encher todos, né? Aí, terminou. Moleque. Particularmente, eu tô adorando esse carro. Eu realmente quero ficar com ele por muito mais tempo. Com esse aqui mesmo. Eu só trocaria talvez por um BYD ou até um Dolphin Mini mais novo, tá? Porque, como eu disse, pegar carros elétricos mais caros, a desvalorização é maior. E a diferença desse carro para os outros, galera, eu não vi tanta. Eu já cheguei a entrar lá, eu dirigi o Dolphin normal, o Song, e entrei em todos os carros da BYD para conferir e tal. Os outros são muito legais, tem um monte de coisa. Mas, mano, no básico, assim, no principal, acho que esses carros são muito iguais, né? Eles entregam o que realmente tem que entregar, que é toda essa praticidade de ter um carro elétrico, comodidade, conforto e com certeza a economia, que é a palavra final para esse carro. Vale a pena ter um Dolphin Mini? Com certeza vale, se você gasta muita gasolina. Se você é uma pessoa que usa pouco, galera, ainda valeria a pena, porque no longo prazo você vai ter uma certa economia, né? O meu tio, ele tinha uma Toro.
carrão. E ele gastava, acho que por semana, uns R$ 400 para ir pro trabalho, para levar os filhos aqui e ali, sabe? Coisa simples. E isso já estava pesando no bolso dele de uma forma que ele simplesmente pegou a touro e deu num Dolphin minizinho igual esse. Depois que ele viu o meu, ele comprou um branco. Tá feliz da vida com o carro. Vai pra praia, leva a família dele pra lá e pra cá. E o bolso dele não tá chorando. Como eu tava até dizendo e parei, se eu fosse pegar qualquer outro carro, galera, zero, automático, que entregasse a mesma coisa que esse carro aqui, eu estaria pagando uma parcela de 2.200 também, ou mais, além de estar gastando R$ 2.500 de combustível, fora que teria que trocar óleo, que esse carro não troca óleo, nem água você tem que pôr, tá ligado? É só pegar e andar, isso é muito legal. As manutenções são tabeladas, eu fiz uma com 20 mil, paguei 360, e depois com 40 eu paguei 1.200, porque ainda teve lavagem e tal, eu paguei um pouquinho mais caro, mas é sempre uma barata, outra cara, que não é cara de verdade, tem outros carros aí que você paga muito mais, e de resto eu não tive mais nenhum problema com o carro, eles não trocaram nada, pastilha de freio tá de boa, um pneu meu furou, custou R$ 30 para fazer um remendo no outro, né, que eu já troquei. A somatória, você tem que colocar no papel se realmente vai valer a pena no dinheiro, porque eu não compraria um carro zero, como eu disse, eu só comprei porque essa economia faz o dinheiro voltar pro meu bolso. O carro, bem dizer, tá se pagando pelo uso que eu já tinha normal de carro por aí. Se você realmente fizer corretas coisas, meu gasto de R$ 2.500 por mês, esses 12, daria R$ 30 mil por ano. Mano, eu nem ganho 30 mil direito, né? Entendeu? Caramba. Desses 30 mil, galera, o que eu tive de gasto em um ano com esse carro foi 1.500 das revisões, mais R$ 1.000 de pneu. R$ 2.500 na média. E, por incrível que parível, São Paulo paga o IPVA de carro elétrico. A cidade mais poluída que tem, e deveria ter um incentivo para isso, carro elétrico paga 100% do IPVA, mais R$ 4.000. Ou seja, R$ 6.500 que eu tive de gasto com ele, mas economizando 30. Ou seja, eu fiquei com pelo menos uns 24, 23 mil reais e 500 aí no meu bolso. Se eu pegar essa grana e investir, galera, daqui 3 a 4 anos esse carro se pagou. E aí muita gente falou assim, e se ninguém quiser comprar o carro elétrico e se ele for um problema lá no futuro? Em 3, 4 anos, o meu gasto com combustível, sendo reduzido pelo fato dele ser elétrico, vai fazer com que eu recupere o dinheiro que eu investi nele. Ou seja, a minha perda, galera, não seria real, mas com certeza daqui 4 anos eu vou estar vendendo esse carro ainda por um preço legal, ou 3 anos, que eu ainda estou tentando pagar a primeira e a última parcela para pagar ele antes, já que eu também faço Uber, então eu ganho dinheiro com o carro, e aí o negócio muda completamente. Ou seja, ter um carro elétrico mudou realmente a minha vida, galera. Eu descobri essa forma extra de ganhar dinheiro com a Uber, melhorei até os gastos que eu tinha com a minha própria empresa, que é a Toca Game, a gente reduziu completamente esse custo de ir e voltar. Hoje eu dirijo com muito mais conforto, né, e tranquilidade, porque esse lance de abafar volume, tudo, né, carregar em casa, não ter que ir em posto de gasolina, mano, eu acordava às vezes atrasado, tinha que ir no posto de gasolina, eu só queria pôr gasolina, mas o frentista tava querendo me vender um bagulho, eu entendo que ele tem que vender, mas, mano, isso irrita, galera. Você só quer, sabe, sair fora o quanto antes. Ar-condicionado, que antes eu ficava ponderando de usar por causa da gasolina, hoje esquece, moleque. A ar é o dia inteiro. Moto, pode fazer barulho aí, eu não ligo. Eu realmente tô amando esse carro. Para quem que esse carro não serve? Para aquela pessoa que anda nada, para aquela pessoa que não acha que investir mais de 100 mil reais no carro vai trazer algum benefício para ela agora, galera. 100 mil reais investido já dá uma grana aí para muita gente se aposentar, tá ligado? Eu sei que é pouco, mas dá. Para quem vive tranquilo, né? É um investimento, é um negócio a se pensar. Como eu disse, carro para mim me leva daqui para lá. Eu só queria ter um carro mais novo, com mais tecnologias, porque eu uso o carro demais. Mas com certeza eu não compraria um carro zero se não fosse elétrico, porque para mim só vale a pena por causa da economia que ele me traz e todo esse aparato que tem nele aqui. Eu acho que eu já falei demais, galera. Essa é a opinião de um dono muito feliz com o carro e que altamente recomenda para todos. Se tudo que eu falei aqui faz sentido para você, só vai, moleque. Porque as zoeirinhas que eu tive que ouvir, né? Segundo ano de carro elétrico, BYD. Único poluente, fumaça de rosca. No fim, isso se torna até legal de ouvir, porque realmente, além de todos os prazeres e economia que esse carro me traz, ele não agride tanto assim o meio ambiente. E esse é o vídeo de hoje. Se eu te ajudei com alguma coisa, deixa o like. Se quiser, compartilha o vídeo aí pra galera. Eu vou fazer mais vídeos falando sobre esse carro, mas pra você ver, você tem que se inscrever. Valeu, falou e até. Fui!